Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui para a segunda parte das leituras da semana passada e como para essa segunda parte sobrou menos leituras, Yuna e My Dress Up Darling, eu vou mostrar também uma compra que eu fiz que eu acho bastante interessante. Essa já é uma compra mais antiga, porém o recente anúncio da New Poppit que vai trazer essa leitura para o Brasil, eu resolvi trazer ela aqui por curiosidade também, né? Então eu quero falar de Saint Youngman. Essa leitura ela está sendo publicada nos Estados Unidos pela Kodansha, nesse formato de capa dura. É uma edição de colecionador, eles chamam de ônibus, mas ela é uma 2 em 1, não é tão grande. Aqui deve ter no máximo 500 páginas. E Saint Youngman conta a história de Jesus e Buda. Eles saem dos céus e vêm aqui passar férias na Terra. E um lugar que eles queriam muito conhecer na Terra era o Japão. Então eles resolvem alugar ali um apartamentinho no centro de Tóquio, onde eles passam o dia passeando e conhecendo tanto o Japão e Tóquio, como também um pouco da cultura moderna dos humanos, né, entre os humanos. E ele é escrito pela Hikaru Nakamura, que é a mesma autora de Arakawa Under the Bridge, que é uma comédia mais nonsense, mas aqui no caso de Saint Youngman, ele não é tão nonsense. Ela não é tão nonsense. Ela é bem mais pé no chão e ela faz as coisas de modo que não desagrade ao pessoal budista ou católico. Tá? Então, se você é religioso, pode ler sem culpa. Aqui nessa edição tem alguns extrazinhos, eles até comentam que ela foi atrás de pegar opiniões com padres e monges a respeito do que ela escreveu antes de publicar. E ela também estudou bastante os escritos budistas, a Bíblia, e inclusive é visível aqui o quanto que ela estudou a respeito desses dois personagens. Alguns fatos interessantes que tem a ver com Buda e Jesus é que muito de cultura pop é inserida aqui nesse quadrinho de modo a comentar de não criticamente, né, mas ele foi feito para a gente pensar no que a gente está fazendo com a religião atualmente. Um dos capítulos que eu achei mais legal aqui, por exemplo, é o aniversário de Jesus. Então eles estão aqui no Natal. Só que é engraçado, Jesus ele é um pouco desatento aqui nesse quadrinho. Então ele passa o Natal sem ver referências ao nome dele, somente ao Papai Noel. E é engraçado que ele queria conhecer esse Papai Noel e Buda queria dar um presente para Jesus, só que ele queria fazer um aniversário surpresa. Só que o Natal inteiro tá relacionado a isso. Então é bem engraçado o jeito que isso é retratado aqui, né? E como deu para perceber, não é uma crítica direta ao Natal e etc. Mas é uma coisa que ela coloca de um jeito que faz a gente refletir sobre isso. E isso é só um dos capítulos aqui. Esse quadrinho, ele é bastante... Ele não tem uma continuação, uma evolução. Jesus é Jesus, Buda é Buda. E cada capítulo daqui é uma aventurinha, um passeio diferente. Então, vale muito a pena ler fracionado. Eu já tenho os demais volumes também, mas esse daqui entra na categoria de Yuna, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Eu leio por capítulo. Então, mesmo tendo a edição grandona aqui, eu leio aos pouquinhos, digerindo cada historiazinha. Tanto é que essa daqui eu resenhei no Instagram faz muito tempo. E eu nem terminei o 2 ainda. Mas é muito gostoso. De vez em quando você está passando aqui na prateleira, pegar e falar, putz, esse que eu vou ler hoje. Então, recomendo demais. Quando a New Pop lançar aqui no Brasil, abracem sem dó. Bom, e para a primeira leitura, dando continuidade a essa sequência de histórias curtinhas e capítulos que não evoluem tanto, vou falar de
Yuna e a Pensão Mal Assombrada. Bom, Yuna é um mangá erótico. Então não vou nem abrir as páginas aqui para mostrar para vocês, para não correr o risco de sair mostrando o que não devo aqui no YouTube. Mas a gente acompanha a história de um cara que ele é um médium extremamente poderoso, porque ele foi possuído por tantos espíritos na vida dele que ele acabou aprendendo o que os espíritos faziam. Então, foi apossado por um espírito de um cozinheiro super famoso e ele cozinhava loucamente e foi aprendendo a cozinhar. Ou pelo espírito de um karateca famoso, ele foi aprendendo artes marciais assim. E assim vai passando a vida dele. Só que isso também atrapalhou a vida dele, porque ele toda hora era apossado por algum espírito, então ele nunca conseguiu ficar num lugar muito tempo. E ele acabou chegando na Pensão Mal Assombrada de umas termas. E por lá ficou, porque ele ajuda no trabalho das termas a fazer a limpeza. E como lá vivem monstros, fantasmas, yokais, demônios e etc., ele, com essa característica de médium poderoso, acabou tranquilo nesse lugar, né? E assim, depois desse ponto inicial, se sucede a história com um dia a dia dele e das moças da pensão. Esse é o resumo. Esse aqui é o volume 10. Não mudou nada desde o volume 1 para cá. Então, é sempre histórias curtas e bobas dele em situações divertidas pra gente dar risada e é isso. Do 1 até aqui apareceram personagens novos, mas a trama em si não evoluiu. Então a gente continua aqui. A Yuna, que é quem dá nome ao quadrinho, ela é um fantasma dessa pensão. Ela não sabe nem por que morreu, não consegue fazer a passagem para o além, e até o volume 10 também ainda continua não sabendo por que morreu. Não temos nenhuma pista do porquê ela morreu. A única coisa que avançou do 1 pro 10 foi que a gente descobriu que ela não morreu na pensão, mas ela assombra a pensão. Então fica esse mistériozinho. Tirando isso, não tem nem o que falar de Yuna. Eu leio porque é bem divertido. Vira e mexe eu pego, leio um capítulo e encosto. Já estou com os outros volumes aqui também. É o tipo de leitura que, com esse aumento de preços, é muito fácil de você desapegar desse quadrinho. Eu mesmo penso em não comprar ele todo mês, que nem eu comprava sempre quando lançava. Eu vou passar a comprar ele só em promoções. Não é um quadrinho que costuma esgotar na banca ou na loja. Então vai ficar agora só para promoções. Mas eu acho muito divertido. Se você não tem preconceito contra quadrinhos eróticos, esse é bastante engraçado e gostosinho de ler. Yuna e a Pensão Mal Assombrada. Para encerrar, essa leitura eu adoro muito, que é o My Dress Up Darling. Vou colocar aqui. Esse quadrinho fala do Gojo Wakana, que é este carinha aqui, que ele trabalha com o avô dele confeccionando Hina Dolls, que são aqueles bonequinhos japoneses. Eu não tenho aqui. Mas normalmente você vê aquelas geishas pequenininhas, ou alguns deusezinhos também, que sempre ficam estáticos em cima das estantes dos japoneses. Pois é aquilo lá. Dá um puta trabalho de fazer, aquilo é bem artesanal. E ele trabalha com o avô dele fabricando essas Hina Dolls. Rola um pouco de preconceito entre as crianças, né? Porque o Hina Doll, primeiro, é uma boneca, e segundo, é uma coisa muito de velho. Então, o Wakana nunca teve muitos amigos na escola. Para falar a verdade, ele nunca teve nenhum amigo na escola. Então, ele sempre foi bem isoladão, bem inquieto, nerd no canto dele. Até que um dia, ele topou com a Marin, que é essa moça aqui. Ela é bem pra frentex, bem pra fora, extrovertida demais, fala pra caramba. E ela tava um dia depois da aula testando uma costura para um cosplay que ela queria fazer. E ela topou com o Wakana costurando um pedaço de roupa para uma boneca que ele estava fazendo.
Aí, na hora, ela já se intrometeu, pediu para ele fazer o cosplay dela e acabou convencendo ele a fazer esse cosplay. E é bem legal essa interação entre eles dois, porque ele é extremamente introvertido, fechado e não tem nada de trato social. E ela já é extremamente ao contrário, só que ela não sabe lidar com ele direito. Então fica essa dinâmica bem engraçada de ler. E ela se apaixonou por ele rapidamente. Não sei se isso é factível ou não, mas eu achei muito divertido a leitura, porque o fato dela se apaixonar rapidamente pelo Akana também avançou muito a história. Então a gente está no volume 3, ela já tem essa certeza, e a todo o tempo ela está procurando meios de ficar com ele, né, ficar junto dele. O namoro lá no Japão é diferente do daqui, então o que a gente tem aqui é uma relação bastante engraçada. Eu diria que ela é bastante divertida de acompanhar e, e ficar torcendo pela Marin para que uma hora o Wakana entenda ela, né? E nesse terceiro volume a gente tem a presença de uma terceira personagem, uma outra cosplayer que também pede um cosplay pro Wakana costurar. E sem criar nenhuma relação de triângulo amoroso, é bem uma coisa mais divertida, criou novos amigos. E aqui fala um pouco mais sobre cosplay. Todos os volumes desse My Dress Up Darling fala muito sobre como é que se faz cosplay, maquiagem, como é que são os eventos, né, e costura. Aqui começa a falar um pouquinho também de fotografia, dá umas dicas de fotografia muito boas, inclusive. E My Dress Up Darling é o tipo de quadrinho que eu compro com prazer, assim, e rapidamente pula a minha pilha de leitura, eu já leio rapidinho quando chega. Infelizmente, a publicação gringa ela é bem mais espaçada que a publicação brasileira. É bom pro bolso, porém ela dá aquela agonia de esperar até o próximo volume chegar. Mas Dress Up Darling é uma ótima recomendação. Quem sabe não vem logo pro Brasil, né? A cara da New Pop isso daqui. E é isso, gente. Aqui eu encerro meu vídeo de leituras. Meu próximo vídeo vai ser falando do Dead Demons of the Destruction, que eu tinha comentado no vídeo passado. Vou fazer uma resenhazinha sobre a obra até o momento atual e falar se vale ou não a pena colecionar quando a JBC trazer para o Brasil. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.